Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E finalmente, né, um vídeo novo, porque a gente já tava um bom tempo sem nenhum. E não vou ficar inventando desculpas aqui, mas basicamente eu tava meio indeciso sobre quais seriam os próximos vídeos, né? Mas agora eu consegui me decidir aqui, então finalmente teremos vídeos novos aqui no canal. O vídeo de hoje não tem nada a ver com o Deco, na real ele tá aqui só de penetra mesmo. Porque, né, aproveitando o hype aí da série, né, que tá em alta, quero trazer para vocês o review dele, o Brook, de One Piece. Esse Brook aqui é da mesma linha do Chainsaw Man que eu mostrei para vocês aqui no canal um tempo atrás, né, que inclusive até hoje é o vídeo mais assistido aqui no canal. Acho que vocês gostaram bastante, né? Então tô trazendo aqui mais um dessa linha Anime Heroes da Bandai. No caso agora, o Brook, personagem aí de One Piece, né? Ele que é o meu personagem favorito da obra, né? Então queria muito ter uma representação dele aqui na coleção. Já tenho ele, já tem um bom tempo, né? Mas só agora que eu tô trazendo o vídeo dele aqui pro canal. Primeiro, bora dar uma olhada aí na caixinha dele, né? Aqui na frente tem uma imagem, né, do personagem Anime Heroes, que é a linha que ele faz parte, Brook, da Bandai, né? Aqui em cima a gente tem escrito One Piece, né? Já dá pra ver aqui a figure um pouco dentro do blister, né? Aqui do lado, uma imagem do Brook, né? E aqui atrás, alguns outros personagens também dessa linha Anime Heroes de One Piece. Aqui do lado, só o nome da linha de novo, né? Aqui embaixo não tem nada. E aqui em cima, né? Só o nome da linha de novo, né? Bom, bora tirar aqui o nosso querido Brook aqui da caixa, né? Na realidade, eu só fui descobrir muito depois que eu abri do jeito errado, né? O jeito certo é você abrir aqui por baixo, mas como eu já tinha aberto por aqui, né? Mas enfim, então bora tirar ele. Aproveitando que agora o Brook tá fora da caixa, quero comentar um pouquinho sobre o personagem para aqueles que não conhecem. Mas o Brook, ele é membro da tripulação dos Chapéus de Palha, né, os protagonistas da obra de One Piece. E quando vivo, ele comeu a Yumi Yumi no Mi, a fruta da ressurreição, que deu para ele basicamente a habilidade de reviver quando ele morresse. O problema é que quando ele morreu, a alma dele saiu do corpo e se perdeu, né? Não encontrou o corpo para voltar. Então, quando ele finalmente achou o seu corpo, já tinha se transformado no esqueleto, sobrando apenas o cabelo afro, né? Que virou uma característica do personagem. E mesmo tendo uma história muito emocionante, ele ainda é um personagem muito engraçado, né? E aqui no Brasil ele tem uma das maiores armas que qualquer personagem pode ter, que é ser dublado pelo Guilherme Briggs. Por gentileza, poderia me mostrar sua calcinha? Nossa, que porrada! Né? Então esse é o Brook, um personagem extremamente carismático e a figure reflete muito bem isso e tá muito bem feito. Bom, agora mostrando aqui a figure mais de perto, né? Tá muito bem feita e muito fiel ao personagem, né? Considerando que ele é um esqueleto, né? Então aqui ele tá com esse visual que seria mais ali do começo do pós-time skip, né? Ali do arco da Ilha dos Homens Peixe, né? E tudo mais. Então aqui ele tá com esse design todo estiloso, né, e bem chamativo, né, tá até com óculos aqui na testa, tá com essas plumas, né, eu acho que é assim que se fala, né, bem legal, calça florida, toda comprida, né, essas botinhas também, bem bacana. Agora, bora dar uma olhada, né, nas articulações aqui desse Brook, né. Bom, começando então aqui pela cabeça, né, a gente tem uma articulação de ball joint, né. Ele até vai 360, só que geralmente a cabeça sai fora, tá. Mas nada que incomode muito, tá. Mas aí, se você quiser colocar o Brook virado para alguma outra posição, eu recomendo mais você tirar a cabeça e colocar virada para o outro lado, tá. Assim, até dá para deixar ele virado olhando para trás. Agora, uma coisa que eu acho bem legal é que essas plumas aqui que ele tá usando, né, também tem articulação, né? Então você consegue girar elas assim, né, abrir elas desse jeito, tal, que é bem legal e faz com que elas não atrapalhem, né, a articulação aqui,
tá? Então, bem legal. Aí aqui nos braços ele consegue abrir até aqui, né? Também sobe, desce. Ele tem uma articulação dupla, tá? Nesse bracinho fininho de esqueleto, né? Mas ele tem uma articulação dupla aqui, tá? Então ele consegue dobrar. A mão dele é só um ball joint também, tá? Então dá pra você mexer, mas meio limitado, tá? E ela também sai com uma certa facilidade, tá? Mas nada que incomode muito também. Aí ele não tem nenhuma articulação aqui no tórax. Na verdade, a maioria das peças ali da linha Anime Heroes não tem essa articulação. Acho que uma das únicas exceções realmente é o Chainsaw Man, que eu mostrei pra vocês aqui no canal, né? Mas ainda assim ele tem uma articulação aqui na cintura, tá? Então você consegue girar e também ir pra frente, pra trás, tá? Aí aqui nas pernas, tá? Ele consegue abrir até que bem, tá? Pra frente, para trás, tá? E também ele tem essa articulação extensora, tá? Que você consegue mexer. Aí aqui nas pernas dele também, bem fininhas de esqueleto, né? Ele também tem uma articulação dupla, tá? Então consegue mover até que bem. E aqui no pé é bem parecido com a mão, né? É só um ball joint, tá? Mas você consegue mexer também, tá? Então, no geral, essas são as articulações no Brook. Simples, mas eu acho que ainda assim dão uma grande variedade de poses, tá? O único problema dele, né, que eu já vou adiantar aqui para vocês, é o equilíbrio, tá? Ele é uma peça assim, justamente por ele ser bem alto, né, e as pernas, né, o corpo ser bem fino, ele tem um problema ali de equilíbrio, tá? Então você tenta colocar ele de pé e ele cai, né, com uma certa facilidade. Por isso que no caso dele, né, eu recomendo deixar exposto utilizando uma base, tá? Que aí sim ele consegue ficar de pé, tá? Mas ainda assim você consegue sim, né, com um pouco de esforço, tentar equilibrar ele no ponto certo, tá? Mas também nada que uma base não resolva. Agora, indo para a parte dos acessórios, o Brook não vem com muitos, mas ele vem com alguns, tá? Então, começando aqui, ele vem com um par de mãos de punho fechado, tá? Bem legal aqui o detalhe, né, de que elas são mãozinhas de esqueleto mesmo, né? Aqui. E como eu falei, né, a mão já tem um encaixe de bolinha que já serve como a articulação ball joint dele, tá? Aí, além disso, ele também vem com essa mão aqui, ó, que é basicamente aí para segurar o chapéu e fazer aquela pose que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Essa mão aí com o dedinho também, você pode, sei lá, fazer ele igual as caveirinhas do Iron Maiden, assim, te apontando, tá ligado? Tipo... Você vai morrer! Mas, enfim, além disso, ele também vem com essa mãozinha aqui, tá? Pra segurar, porque justamente, né, ele também vem com essa guitarra, tá? Essa guitarra aqui no formato de tubarão, né? Bem legal, né? Ela é bem simplesinha, tá? De um plásticozinho molinho, tá? Mas bem legal também, ó. E aí, você pode, então, usar essa mãozinha aqui para poder deixar ele tocando a guitarra, né? Então, você consegue colocar a guitarra aqui na mão do Brook, deixa ele aí numa pose, né? E ó, dá pra você colocar ele assim. E essa mãozinha, né? Além dessa mãozinha dele apontar para você ou segurar o chapéu, você também pode deixar ele tocando a guitarra, beleza? Ficar bem legal aí para ele tocar um Legião Urbana da galera. E, bem, esses são todos os acessórios que vêm com o Brook originalmente, né? Que são até que legais, mas que, se você conhece o personagem, já deve ter percebido que faltou, né, um acessório muito importante. Porque assim, beleza, o Brook ele é um músico, né? Ele é um cantor, então legal ver aqui a guitarra dele, né? Para você deixar ele tocando, né? Cantando. Só que além disso, o Brook ele é um espadachim, né? O estilo de luta dele é baseado em ser um espadachim, né? E a espada dele não veio com ele. Mas então, para solucionar esse problema, né? Eu comprei no AliExpress a própria Soul Solid,
né? Que seria aí a espada do Brook em formato de bengala. Ela que, na verdade, era um chaveirinho, tá? Que no AliExpress, se você é fã de One Piece aí, talvez já deve ter visto alguns anúncios, assim, que eles vendem umas espadinhas de metal para você usar como chaveiro. Mas então, no caso, eu comprei essa espada aqui do Brook justamente para utilizar ali com o boneco, né? Então, vocês podem ver que inclusive tem aqui ainda, né, essas argolinhas, que é onde passavam as correntinhas, né, do chaveiro, mas aí eu tirei. Ainda preciso tirar, né, essas argolinhas, mas ainda não tirei. Mas enfim, mas a espada é bem feitinha, tá? Bem legal. Ela é toda feita de metal, tá? Até a bainha aqui. E aí você pode tirar ela aqui, né? E tá aqui a lâmina, né? Também bem bonitinha, né? Então, dá para você comprar, sim, no AliExpress a espada do Brook para poder utilizar com essa peça se você quiser. Porque aí ela realmente é da mesma escala que o Brook, tá? Então você consegue utilizar aqui com essa figure, tá? O único problema, né, que eu vejo é que, infelizmente, ela é meio pesada, né, por ser de metal. Então você tem que dar uma equilibrada nela, né, para poder deixar o Brook segurando. Mas ele consegue, tá? Com um tempinho aí, com paciência, você consegue deixar o Brook aí segurando a espada, mas fica bem legal aí o Brook utilizando a Soul Solid. Agora, só antes de ir para a parte da conclusão do vídeo, né, eu queria mostrar para vocês em relação à escala desse Brook, né? Então eu deixei aqui do lado dele o Midori SH Figuarts, né, que eu já mostrei aqui no canal. E como vocês podem ver, o Brook é bem mais alto que ele, né? Então, mesmo que ele esteja em cima de uma base, ainda assim ele é bem mais alto que o Midoriya, né? E tá certo, o Brook é realmente um personagem bem alto, né? Então, eu acho que ele fica bem legal aí com outras figuras da escala 1/12, né? Se você também tem peças ali da linha SH Figuarts de One Piece, ele também fica bem legal. Agora sim, indo para a parte da conclusão do vídeo review do Brook, personagem de One Piece, para a linha Anime Heroes da Bandai, né? Como vocês podem ver, né, eu deixei aqui o Brook nessa pose, que eu achei que ficou bem legal, né? Segurando ali a espada. E como eu falei, ele tem um pouquinho de dificuldade de segurar a espada, né? Por ela ser feita de metal, mas com um pouquinho de paciência você consegue deixar ele segurando, né? E fica bem legal, tá? Aí aqui do lado eu deixei a caixa dele e na frente os acessórios, né, que vem originalmente com ele e que eu não utilizei. Mas, então, o que eu acho desse Brook, né? É uma peça simples, querendo ou não, né? Ele tem articulações bem simples. Tem aquele probleminha, né, de equilíbrio, que é difícil de deixar ele em pé, né? Mas ainda assim, eu acho que é uma ótima figure. Esse problema aí de equilíbrio você consegue resolver, né? É só ter paciência, que você consegue sim deixar ele em pé, mesmo sem a base. Mas se você tiver uma base, facilita, né? E você consegue deixar ele em pé direitinho e até em mais posições. E no geral, os acessórios dele também, né, são legais, né? Eu só acho que podia sim vir ali com a Soul Solid, né? Mas pelo preço, né, dessas peças dessa linha Anime Heroes, né? Na internet você consegue fácil ali por uns R$100, cento e poucos. E também, né, a espada dele, a Soul Solid, eu peguei no AliExpress por uns R$20 mais ou menos, né? Então, se você somar com o preço desse Brook aqui, seria mais ou menos uns R$100, no total ficaria uns 120 por aí, né? O que eu acho que vale bastante a pena, né? Afinal, é uma figure bem legal, bem chamativa, né? Que agrega bastante na coleção de One Piece. Para quem é fã do Brook, como eu, né? É muito legal ter ele na coleção. Ainda mais também porque a Bandai ainda não lançou ele para a linha SH Figuarts. Acho que em algum momento eles vão sim lançar o Brook, mas, né, enquanto a Bandai não lança a versão SH Figuarts, e mesmo se já tivesse, né? Eu acho que esse Brook é uma ótima representação do personagem da coleção. E se você gosta dele, eu acho que vale muito a pena. Então esse foi o vídeo. Peço desculpas novamente a vocês pelo tempo que eu fiquei sumido, né? Mas fiquem tranquilos que eu vou continuar com o canal, tá? Ainda tenho muita peça aqui que eu quero mostrar para vocês, gravar vídeo. E também, né, ainda vão sair muitas peças que eu ainda quero trazer aqui pro canal, tá? E no mais é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deem o like e também nos sigam, né, nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E no mais é isso.
Nos vemos na próxima e falhou!